Eu disse que eu preciso fazer com vocês alguns compromissos. Eu preciso estabelecer com vocês um acordo. E um desses acordos é: você não vai pensar que fulano ou beltrano deveria estar aqui. Você está aqui. Foi você que Deus quis que estivesse aqui. Não é o teu pai, não é a tua mãe. Quem tem que ter compromisso com aquilo que você está ouvindo é você. A gente tem uma mania de transferir responsabilidade. Eu acredito que um dos grandes desafios na nossa maturidade cristã é parar de uma vez por todas de transferir responsabilidades e assumir para a própria vida a responsabilidade das suas escolhas e daquilo que você está vivendo. O que nós vamos estar falando aqui nesses dias, amado, é algo muito sério. Primeiro porque essa palavra é fruto de algo que Deus, no último ano agora, que encerrou, de 2011, no início, no segundo semestre, Deus começou a falar muito forte no meu coração a respeito disso que eu vou estar falando aqui com vocês. Essa palavra que eu vou estar falando sobre identidade, vocação e chamado não é uma palavra particularmente para a ETED Comunicadores 2012. Ela é para a sua escola, com certeza, mas ela é para esse ano. O ministério está debaixo dessa palavra: identidade, vocação e chamado, em cima do livro de Efésios, principalmente o capítulo 4. Se você prestar atenção aqui, a gente desenvolveu até um banner, 2012, o ano da revelação, do conhecimento e das convicções em Deus. Então, identidade, vocação e chamado. E se você for prestar atenção nesse gráfico, você vai perceber que nós temos identidade, ali eu coloquei. Quem já leu esse cartaz aqui? Quem já andou lendo esse banner? Quem já percebeu algo diferente que você não tinha se atentado e você, lendo esse banner, você percebeu? Quem poderia levantar a mão e falar: eu vi uma coisa diferente, eu não tinha me atentado a isso? Levante a sua mão. Ninguém. Ninguém se deu conta de algo diferente naquilo que está falando a respeito de identidade, naquilo que está falando a respeito de chamado, naquilo que está falando a respeito de vocação? Você percebeu que existem alguns tópicos que eu coloquei em identidade, outras em chamado e outras em vocação? Você percebeu que existe um ensinamento aqui a respeito disso? Deixa eu te falar uma coisa. Muito dessas coisas que eu vou estar falando sobre identidade, vocação e chamado, isso não é uma doutrina bíblica. Isso não é algo assim que, teologicamente, a gente bate o martelo e fala: é assim que tem que ser. Não, amado. O que eu vou estar compartilhando, principalmente a respeito de vocação, principalmente a respeito de chamado, não tanto identidade, não tanto outros tópicos que eu vou tratar. Na verdade, são 7 tópicos, 7 marcas na vida cristã que eu vou estar falando com vocês. Eu enfatizei identidade, vocação e chamado, porque, na verdade, seria a primícia dessa palavra. Seria o fundamento daquilo que eu vou estar meditando com vocês nesses dias aqui. Amado, tudo que eu vou estar falando com vocês de hoje até sexta-feira, nós vamos estar conversando a respeito de chamado. Nós vamos estar conversando a respeito de identidade, nós vamos estar conversando a respeito de vocação. Nós vamos estar falando a respeito de novo nascimento, nós vamos estar falando a respeito de santificação, nós vamos estar falando a respeito de arrependimento, nós vamos estar falando a respeito de identidade, vocação e chamado. Então, e algumas coisas eu quero que você entenda que é fundamentação bíblica, fundamentação teológica, mas outras coisas não. Outras coisas são formas que eu entendi e que eu tenho colocado isso para melhor a gente entender o que seria vocação e chamado. Porque quando a gente olha para vocação, e outra palavrinha que parece muito com vocação é propósito. Então, quando a gente olha para propósito, quando a gente olha para vocação e quando a gente olha para chamado, parece que isso se parece muito bem. E realmente essas coisas, vocação, propósito e chamado, eles estão até muito ligados nas Escrituras. Então, isso que eu vou estar colocando para vocês aqui não é nenhuma fundamentação teológica de que é assim que tem que ser. Não. É uma forma que, ao meu ver, eu acho que é melhor entendido.
vai fazer mais sentido na sua cabeça. Mas, fundamentalmente, querido, nós vamos estar falando nesses 4 dias, nessas 4 ministrações, à luz das Escrituras, sobre identidade, vocação e chamado. Mas nós precisamos entender uma coisa, que tudo que eu vou estar falando, não tem como premissa, não tem como origem você. Outras pessoas podem até trabalhar na perspectiva da identidade, na perspectiva da vocação, na perspectiva do chamado, a partir de você. Eu, particularmente, não vou trabalhar vocação, identidade, chamado, a partir de você mesmo. A origem não é você. A origem não é o que você gosta. A origem não é o que você pensa. A origem não é aquilo que você naturalmente olha para a sua vida e chega à conclusão que a sua vocação é isso. Não. A origem de tudo que eu vou falar com você nesses dias aqui está na pessoa de Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Principalmente a sua identidade, principalmente a sua vocação e principalmente o seu chamado. Eu só vou entender o meu destino quando eu entender a minha origem. Eu só sei quem eu sou se primeiramente eu conhecer a Deus. Eu acho que os seus dons, as suas aptidões, talvez até muitos aqui estão muito aguçados quanto a isso. Mas eu vou ser sincero com você, a maioria das pessoas que eu conheço, elas são cheias de dons, mas estão completamente perdidas dentro de si mesmas. Porque não entendem, amado, que eu só vou saber quem eu sou se eu entender de onde eu vim. Qual é a minha origem. E partindo disso, nós temos aí, né, o versículo que a gente está falando muito aí, né? Eu sei e de onde? Abra a sua Bíblia aí em João, então, João 8,14. Abra sua Bíblia em João 8,14. Se você prestar atenção ali no banner, você vai perceber que nós estamos trabalhando que identidade nasce a partir do quê? A minha identidade, ela tem origem em Deus. Então, a minha identidade tem origem em Deus. A minha vocação é o quê? Como eu expresso a minha identidade. Então, identidade eu recebo em Deus. A minha vocação é como eu expresso a minha e o meu chamado. O que o projeto Alcance Amazônico veio colocar diante de vocês? Uma vocação ou um chamado? Um chamado. Então, a minha vocação... Eu só entendo a minha vocação se eu entender a minha identidade. O meu chamado é na direção de quem a minha vocação vai. Então, o que é chamado? Eu já resumi tudo que eu vou falar com vocês aqui em 4 dias. Identidade, quem eu sou em Deus. Vocação, como eu expresso a minha identidade nesse mundo. E chamado na direção de quem a minha vocação vai. Qual é o sentido? Eu primeiro entendo a minha origem, para depois entender o meu sentido. Sentido no sentido de direção, no sentido de propósito, no sentido de alvo. Paulo fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Qual que é? É curioso que o que significa a palavra pecado?
Como os bons estudiosos sabem disso. Errar. Agora pergunta: quem é o alvo? Quem é o alvo? Jesus? É eu? Porque todo mundo fala desse bendito errar o alvo, né? O maldito errar o alvo, ou seja lá o que for. Mas quem que é o alvo? O alvo é eu, o alvo é Deus que é o alvo, é eu que vou no alvo. Quem que é o alvo? Quando o homem pecou, ele errou um alvo. Qual que era o alvo que Deus tinha colocado para o homem? O alvo era não comer o fruto, então o alvo era o pecado? Ih, piorou agora. Obedecer o quê? Que chamado? Hã? Ler a Bíblia? Filho de Deus? Hã? Ó, acho que começou a aparecer uma luzinha aí. Então, quando Deus criou o homem, qual é a primeira coisa que ele fez com o homem? Quem lembra? Ele o abençoou. Então, qual foi a primeira coisa que Deus fez com o homem? E disse Deus o abençoou e disse. Aonde está isso? Vamos lá para Gênesis. Gênesis 1, 26, é? Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e... Então, vamos fazer um exercício aqui para você nunca esquecer. Coloca a mão na cabeça. Deus o abençoou e disse. Vamos fazer de novo? Deus o abençoou e disse. Então, presta atenção. Qual a primeira coisa que Deus fez com o homem? Qual foi a segunda coisa? É uma ordem que ele fez ou não foi uma ordem? Foi uma ordem. Então, a primeira coisa que o homem teve, depois da consciência que ele era abençoado, foi uma vocação, um chamado, uma ordem que Deus deu para ele. Por que o homem... Então, qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Qual foi a ordem? Está aí, ó. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Então, presta atenção. Qual que era o alvo? Qual que era o alvo? Multiplicar, sede fecundos, multiplicar e encher. Então, havia um propósito na vida do homem? Havia uma vocação na vida dele? Havia um chamado na vida dele? Mas presta atenção. Antes de Deus primeiro dar uma ordem para o homem, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele o abençoou. Então, antes de Deus pedir o homem para fazer alguma coisa, Deus o abençoou. Então, por que o homem ia fazer? Porque ele era abençoado. Vou perguntar de novo. Por que o homem fazia o que ele fazia? O que o pecado fez? O pecado inverteu tudo. O que é o pecado? O pecado, ele muda o alvo. Então, Deus o abençoou. Chega aqui, Douglas. Deus abençoou o homem e deu uma ordem para ele. Então, Deus abençoou. Com o que Deus abençoou o homem? Ainda não. Deus abençoou o homem com o seu caráter, com a sua natureza, com os seus valores. Deus é amor. O que ele abençoou o homem? Deus é paz. O que ela abençoou o homem? Deus é alegria, é plenitude, é vida. Então, toda a vida de Deus, Deus fez o quê? Compartilhou na vida dele. Então, agora o homem estava vazio?
O homem estava vazio? O que o homem estava? Cheio. E agora, o que ele ia fazer com tudo isso que está dentro dele? Multiplicar. No exato momento em que o homem pecou, tudo que havia nele, de bênção, de paz, de amor, ele perdeu. Agora ele não estava indo multiplicar, frutificar a bênção. O que ele ia fazer agora? Correr atrás da bênção. E esse é o problema dos crentes. Você sabe por que eu estou fazendo isso? Para eu ser? Você sabe por que eu estou casando? Para eu ser? Você sabe por que eu estou fazendo esse curso? Para eu ser? Foi assim que foi com o homem? Por que o homem fazia o que ele fazia? Depois que o pecado entrou no homem, o que o homem agora tinha que fazer? Ele tinha que fazer alguma coisa o quê? Para ser abençoado. Esse, em essência, é o grande problema. Que nós não conseguimos entender a nossa identidade, a nossa vocação e nosso chamado. Porque nós sempre estamos atrás de alguma coisa ou de alguém para preencher aquilo que nos falta. Inclusive aquilo que deveria sair de dentro de nós. Nós ainda temos a expectativa que isso é algo que nós ainda vamos alcançar. Em essência, é sobre isso que eu vou estar falando. Quando você lê em João 8,14, abre aí sua Bíblia em João 8,14. João 8,14. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é esse. Em outra tradução fala, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Sei de onde vim. Então significa o quê, amado? Eu só vou entender aonde Deus quer chegar com a minha vida se eu primeiramente saber a minha origem. Enquanto você não entender isso, amado, você não caiu de paraquedas na vida cristã. Você não está aqui, querido, porque por alguma ironia do destino, você um dia aceitou Jesus e agora Deus tem essa batata quente na mão que é a sua vida. E agora só Ele para dar conta da sua vida. Que bom que é só Ele mesmo. Mas será que é só isso, amado? Será que existe um acaso que simplesmente, porque talvez a gente entendeu, levantou a mão, aceitou Jesus, e aí parece que agora a gente tem que viver a vida cristã, porque afinal de contas é mais uma religião. Não era assim com Jesus. Jesus sabia quem Ele era. Então deixa eu te falar uma coisa. Vamos parar agora de pensar em vocação. Pega todas as suas anotações no que diz respeito a chamado. Pega todas as suas anotações que diz respeito à vocação. Coloca isso agora num cantinho. Até sexta-feira a gente vai retomar esse assunto. Mas no momento vamos parar para pensar quem é você em Deus, amado. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é em Deus. Jesus disse, eu sei de onde vim e para onde vou. E é o que eu disse agora para vocês. Eu só vou entender o meu destino se eu primeiramente entender a minha origem. Quem eu sou. Tem até um ditado popular, né? Quando a gente não sabe para onde vamos, qualquer lugar serve. Então, vou ser sincero para você também. Quando eu não sei quem eu sou, qualquer amigo serve, qualquer marido serve, qualquer esposa serve, qualquer programa serve, qualquer livro serve, qualquer música serve, qualquer roupa serve, qualquer ambiente serve, qualquer programa de televisão serve. Então, qualquer coisa serve, porque eu não sei quem eu sou. Mas se eu tenho consciência de quem eu sou, amado,
E de uma vez por todas você precisa entender, conversão não é mudança de comportamento. Conversão não é mudança de roupa somente. Conversão não é mudança somente de ambiente. Conversão é mudança de valores, mudança de mente. Quando você levanta de manhã cedo, vai ter sua meditação aqui. E aí você sai aqui pela base, aí você está aqui bem naquela manhã, e aqui esse ambiente é maravilhoso, você ouve um passarinho cantando, né? Quem já foi profundamente tocado por Deus numa meditação, ouvindo um pássaro cantar? Várias pessoas. Agora deixa eu te falar uma pergunta, fazer uma pergunta para você. Aquele passarinho sabe quem você é ali perto dele? Qual é a diferença de um cantor de louvor para um passarinho? Tem que falar muita coisa, não tem que ficar afirmando o passarinho, não tem que ficar dizendo que ele é bom, né? Tem uns que falam isso. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre um passarinho e de um cantor, um músico? Qual é a diferença entre um passarinho, um canarinho e um músico? A consciência. O passarinho louva, porque todo ser que respira louva. Mas a consciência nele, ele adora, ele contempla. A percepção do adorado? Não há. Essa é a diferença entre um cristão, amado. Se tem uma palavrinha que define conversão, é consciência. Entenda isso. Conversão é consciência de quem você é, consciência de quem Deus é e consciência de quem são as pessoas em sua volta. Você sabe por que a gente faz o que a gente faz? Porque a gente perde a completa consciência de quem nós somos. Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Você sabe por que você faz isso? Porque você não sabe quem você é. E isso me marcou profundamente. Você só faz o que você faz porque você não entendeu quem você é em Deus, amado. Você acha que um pai que vai lá e pega um filho, espanca, bate nele, molesta, violenta, faz um inferno na vida dele? Você acha que um pai que faz isso com o filho, você acha que ele tem consciência? Não tem, perdeu a consciência. A primeira coisa que o pecado destrói na vida do ser humano, num processo de chegar até a cauterização, é o quê? Perda da sua própria consciência. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com o filho pródigo quando ele se arrependeu lá naquele chiqueiro? Tendo caído em si. Então, se tem uma coisa que a conversão, amado, diga comigo, a conversão me faz cair em mim. Então, amado, se tem uma coisa que a conversão produz na vida da pessoa, é consciência a respeito da vida. Crente convertido não é uma pessoa alienada das realidades. Eu costumo dizer que tem uma coisa hoje que as pessoas chamam de fé, que não é fé. A maioria das pessoas hoje tem um problema chamado negação. E falam que isso é fé. Não é fé, amado. Fé não é negar problema. Eu sou de Jesus. Todo mundo está morrendo aqui em casa, mas eu quero é Deus. Sua mulher está endemoniada. Não estou nem aí. O importante é que eu sou de Deus. Sua vida está uma desgraça e você precisa se posicionar na vida. Que nada. Eu quero é na Cantinevas. Eu quero é Deus. Você sabe o que é isso? Mas isso não é fé. Sabe o que é isso? Negação. A fé não nos tira da realidade. A fé nos faz encarar a realidade. A fé nunca produz negação. A fé produz enfrentamento da situação. Você sabe por quê? Qual é outra palavra que diz que a fé é? A fé é a prova. Tem como você negar uma prova, gente? Hebreus 11 não fala que a fé é a prova das coisas? Então, se tem uma coisa que a fé é prova, tem como você negar uma prova?
Prova afirma, então a fé é a prova. Existe algo dentro de você que é a consciência. Diga comigo, eu só vou entender quem eu sou se eu entender a minha origem. Abra sua Bíblia em João 15:16. João 15:16. Amado, se quando você lê esse texto, João 15:16, se você ainda olha para a sua vida e se vê como um acidente, como um acaso que você ainda não conseguiu achar explicação, com certeza o problema não está em Deus, tá? Com certeza. Com certeza o problema está em você. Se você não entende quem você é, não existiu até hoje, amado, nenhuma pessoa que ao ter um encontro pessoal com Cristo, não tenha tido consciência de quem Ele é. O problema é que o nosso entendimento ainda está obscurecido. O nosso entendimento ainda está cego. Há uma cegueira. E nós vamos entender a respeito dessa cegueira mais para frente. Eu queria que você ouvisse esse texto. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei. O que é isso? O que é isso? Olha só, amado. Não fostes vós que me escolhestes. Eu sei de onde eu vim. Todos esses problemas que você enfrenta se resume na consciência que você tem da porcaria que é a sua família. Todos esses problemas que você tem é porque você tem consciência da porcaria que você fez na sua vida. Você senta com a pessoa, é o ódio da mãe, é o ódio do pai, minha mãe fez isso, minha vida fez isso comigo. Nós temos consciência a respeito de tudo que não presta. Mas o que nos cura, amado, não é o que as pessoas fizeram de errado com a nossa vida. O que nos cura é o que Ele fez na cruz por mim. É isso que me cura. É a consciência de que foi Ele que escolheu a minha vida. É a consciência de que foi Ele que me chamou. É a consciência que foi Ele que me vocacionou. É a consciência que foi Ele que me criou. E a minha identidade só tem sentido. Eu só vou entender quem eu sou se de uma vez por todas eu desistir de tentar achar explicação nessa vida. Você precisa desistir de uma vez por todas de tentar achar explicação. Minha vida só vai fazer sentido o dia que meu pai sentar na minha frente e me explicar por que a minha vida ficou assim. Amado, isso pode ser um excelente prognóstico. Isso pode ser um excelente raio-x da sua vida. Mas é o que eu sempre digo. Raio-x, ressonância magnética não cura ninguém. Você pode sentar na sua vida, vasculhar sua vida todinha e descobrir a porcariada que sua vida fez, que seus pais fizeram. Amado, nada disso é suficiente para curar uma pessoa. Tudo isso pode nos situar, pode até me dar uma percepção e entender a situação como está. Mas o que me cura, amado, é saber que eu vim dele. É saber que eu não sou escravo de circunstâncias. É saber que Ele me chamou e Ele há de me levar salvo até o último dia. Que o Espírito Santo vai gerar algo na minha vida e eu estou naquela grande multidão em Apocalipse. Que eu estou na Bíblia. Você consegue abrir o livro de Apocalipse e ver lá. E um dia eu cheguei para uma pessoa e falei, descobri que eu estou na Bíblia. Como? Estou lá na grande multidão, está lá, eu estou lá. Como eu já falei também, descobri que você está na Bíblia. Como? Está aqui, ó, nessa multidão que vai para o inferno, se você não se arrepender. Esse povo que está queimando aqui, você pode estar no meio, viu? Arrependa-te. Arrependa-te. E passa para essa multidão aqui que está diante do Pai. Eu sei quem eu sou.
Vocês vão saber da minha história. E o que me curou não foi a consciência do que meu pai fez, do que a vida fez comigo, mas o que ele fez na cruz pela minha vida. O que ele fez por mim é isso que me cura. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Em outra passagem, Jesus fala assim, olha, olhai os passarinhos, que nenhum deles cai, morre, a não ser que seja a vontade do meu pai. Quem matou passarinho aí quando era criança? Pegou um estilingue, foi lá e pum, matou. Quem foi? Deus estava te usando, você não sabia. Nenhum passarinho cai. Meu Deus, os passarinhos, aquele tanto de passarinho morto era Deus também, amado. Nem um fio da cabeça sequer cai. Aí, a propósito, você não tem. Se um dia você não sabia que Deus estava agindo na sua vida, passa a mão na careca e Deus agindo. Está agindo aí, amado. Amado, se um pardal, presta atenção, se um pardal tem sentido no propósito de Deus, o que dizer de sua vida? Se um fio de cabelo há sentido naquilo que Deus designou, o que dizer de sua vida? Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? A Bíblia fala, olha, os pardais, eles comem. Todos os dias Deus dá sustento para eles. Amados, será que a gente não passa de um pardal que só vive de comer migalhas? Será que é só isso que a gente tem na vida, comida e bebida? Ou será que não há um propósito muito além de tudo isso? Você vai ficar a vida toda olhando para tudo que está em volta de você, essas circunstâncias, esses problemas. Será, amado? Mas quantas pessoas só ficam em volta disso? Só fica tentando provar para as pessoas que é alguém. É um bom monte de gente doente, mãe doente, pai doente, que não conseguiu vencer na vida, segundo aquilo que o mundo fala que é vencer, que não conseguiu ter diploma, e aí projeta tudo no filho. Meu filho, você precisa ter o que eu não tive. Eu sofri na vida, eu não tive faculdade, não tenho dinheiro, mas você vai ter. É todo mundo doente, todo mundo querendo provar um para o outro que precisa ser alguém na vida, mas ninguém para ouvir Deus. Será que a gente vai conseguir? Um dia eu estava naquela sala ali, minha sala era o escritório ainda do Eduardo ali, meu escritório era ali no Eduardo. E o telefone tocou, uma aluna não tinha onde atender, ela foi atender ali na minha sala, meu telefone era aqui lá, e ela pegou e atendeu o telefone. A mãe, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, não vai embora não, minha filha. Termina seu prático e vem para cá, minha filha, porque seu pai me abandonou, minha filha, você tem que vir para cá, minha filha. E a menina, não, mãe, eu vou, mãe, não desespera não, mãe. Eu vou ficar com você. Ela, minha filha, todo mundo me abandonou, não me abandona também, não. Você está entendendo o nível de dependência emocional que as pessoas têm na doença de cada um? Sabe aqueles meninos que você não consegue entender por que ele dá um piti, quebra tudo na festa? E o pai fica assim, ó. Você sabe o que é isso? Doença. Gente que não sabe reagir diante da vida. Gente que tem medo de ser rejeitados. Pais que não conseguem mais viver juntos, só de imaginar a possibilidade que os filhos estão casando e estão buscando. A maioria das pessoas que não saem de casa são pais que não conseguem imaginar viver longe dos filhos, porque nunca imaginam viverem juntos de novo. É um marido que não consegue viver com a mulher, é uma mulher que não consegue viver com o marido e mantém os filhos dentro de casa para manter aquela relação doentia. Aí fica todo mundo ali, parasitando a vida um do outro. Ninguém tem identidade. A identidade que tem, se é que é identidade, é as mazelas e as doenças um do outro. A vocação e o chamado que tem é para tentar manter aquela relação doentia. Então, tudo isso a gente fica girando em volta assim, fica orbitando em volta dessas doenças na nossa vida. Porque ninguém para ouvir o que Deus tem para a sua vida.
Ninguém para sair desse mundinho de doença emocional. E a gente vai entrar nisso. E conseguir parar para ouvir Deus, o que Deus pensa a respeito de toda essa tragédia. Será que a vida gira em torno só disso, amado? Um dia eu fiz as minhas escolhas. Eu falei, Deus, ou eu vou ficar aqui, vivendo essa vida miserável, vivendo essa vida de doença, de como a gente gosta de sentir o rejeitado, o abandonado, como a gente gosta de sentir o gadareno, sabe? A gente gosta de ser gadareno, a família gosta de um gadareno, já viu? A gente gosta de um gadareno na família. Aí parece que depois que essa pessoa é curada, a gente quer até matar Jesus, porque deu prejuízo, porque esse gadareno na família nos faz sentir até mais santo. E a gente tem muitos que gostam de ser gadarenos. Porque essa relação doentia. Agora, como é que a gente fica livre de tudo isso? Como é que a gente passa a ouvir a respeito de Deus, a respeito da nossa própria vida? Nem Jesus, amado, que é o Filho de Deus, quis para si uma posição assim, que ele poderia ter. Se Jesus falasse assim, quer nada com esse povo, vai tudo para o inferno, eles que merecem, ele estaria errado? Não, nem isso ele escolheu para ele. Ele abandonou, saiu do mundo dele com o Pai e veio para esse mundo nosso aqui. O que dizer de nós, das nossas relações doentias? O que dizer de nós, da nossa família doente, que a gente gosta de manter essa relação de doença no meio dela? Eu costumo falar que hoje a gente vive a geração Barbie-Ken. É a geração Barbie-Ken, mano. É o Ken, o namorado da Barbie? É a geração Barbie-Ken. Aquele mundinho dos dois ali, sabe? Viu? Lembra do filme Toy Story? Eles vivem no mundo deles ali. Então, nós vamos estar falando de coisas sérias aqui, amado. De coisas sérias. Nós vamos falar de posicionamento na vida. De você parar de achar que as pessoas têm que ficar te afirmando. De você achar que a sua vocação está em cima dos elogios. E daquilo que você sabe fazer bem. Não é isso que eu vou falar com você. O que eu vou falar de você é uma pessoa que abriu mão da própria vida para ouvir o que Deus pensa a respeito de você. Um povo que tem consciência de quem Deus é. E que é uma identidade que nasce fruto daquilo que Deus falou. Não fostes vós que me escolhestes a mim mesmo, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vá e Quando Deus abençoou um homem, qual a primeira palavra que ele falou? Então, quando Deus abençoou o homem, o que saiu a primeira coisa da boca de Deus? Frutificai. Quando o homem chegou diante de Satanás, qual é a primeira coisa que saiu da boca do diabo? Deus manda o homem dar? Vamos responder. Deus manda o homem dar? O diabo manda o homem comer fruto. Essa é a diferença. Ou você vive nesse mundo, amado, para frutificar, ou você vive nesse mundo para consumir. Qual a primeira coisa que Deus fez? Qual a primeira coisa que Deus fez com o homem? Quando Jesus foi partir o pão, qual é a primeira coisa que Jesus fez? Deus abençoou, Jesus abençoou e partiu. Quando a mulher chega diante diante da árvore, qual a primeira coisa que ela fez quando ela chegou diante da árvore? A mulher lá no Éden. Ela comeu e... Presta atenção. Qual é a primeira coisa que ela fez? Para depois? Qual a primeira coisa que Jesus fez?
abençoou, partiu e ele comeu? Não. Ou você vive fruto, ou você vive escravo de satisfazer a vontade da sua carne, de satisfazer a fome insaciável que está dentro de você. E vou falar uma coisa para você. Quanto maior é a sua fome pelo mundo, maior evidencia a sua transformação, se houve transformação. Jesus disse, olha, a comida e a bebida que eu tenho para vocês beber e comer, o que vocês beberem, vocês vão ser uma fonte. Então eu te pergunto, não precisa responder. Você é fome ou é pão? Você é água ou é sede? Quando você olha para a sua vida, tudo que se passa dentro de você é uma pessoa que precisa ser saciada, saciada de amizade, saciada de afirmação. Amado, eu lembro como se fosse ontem. Às vezes eu ia ouvir uns pregadores, sempre era assim. Aí eu ia ver esses homens de Deus assim que eu conhecia, meu pastor, apóstolo Coraiola, Paulo Júnior, né, o Cote. Aí eu queria ser o primeiro da fila, porque eu precisava que aquela pessoa colocasse a mão na minha cabeça. Às vezes eu estava numa reunião assim, eu ficava assim, meu Deus, usa ele para falar comigo, porque eu preciso, Deus, eu sabe que eu preciso. Mas lá no fundo, sabe o que eu queria? Que as pessoas vissem que Deus estava falando comigo para eu me sentir aceito entre eles. Lá no fundo eu sabia que eu queria que ele, ô fulano, eu quero falar com você, sabe por quê? Porque eu sabia que o fato dele citar meu nome no meio daquela multidão, eu ia me sentir alguém no meio daquelas pessoas. Amado, e aí às vezes eu vou atirar no meu próprio pé. Porque às vezes pode parecer que eu não gosto de pessoas. Não é isso, eu amo pessoas. Mas eu odeio gente doente. Como assim? Mas Jesus veio para os curados? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu não suporto gente que só olha para a vida na perspectiva de consumir. É uma pessoa com um ventre gigantesco, uma boca arreganhada, um sanguessuga, querendo engolir o mundo todo. Tem gente, amado, que é um buraco negro. Jesus é mar ou é rio? O mar é onde tudo morre. E o rio é onde tudo nasce. E ele diz que nós seríamos o mar, nós seríamos um rio, onde nasce, fonte, presta atenção. Deus o abençoou. Deus o abençoou. Deus colocou nele amor, bondade, agora ele ia multiplicar isso. Queridos, no exato momento em que o homem morreu, tudo que era bênção na vida dele, agora ele tinha que correr atrás de todo mundo para dar isso. Eu não tenho amor e você é responsável para me dar esse amor. Eu não tenho paz e você é responsável para me dar essa paz. E o dia que a pessoa falha nessa responsabilidade, a gente quer matar ela porque ela não nos deu isso. Não é justo o que você fez comigo. Você não tem o direito de não me dar atenção. Amado, tem pessoas, eu volto a dizer, eu gosto de gente, tá? Amo gente. Se tudo que eu faço não desembocar, não terminar em gente, mas, querido, tem pessoas que eles inventam um assunto para conversar comigo. É tanta carência que a pessoa ela bate o olho em mim, eu sinto isso, que às vezes precisa tanta de afirmação, precisa de um pai, precisa de um líder, precisa de uma pessoa que só dela me ver, eu sei que ela tem que inventar um assunto, porque precisa da minha atenção. E às vezes tem pessoas que eu vou vendo o processo de cura de Deus na vida dela. Quando ela me rejeita, eu falo, opa, glória a Deus, está sendo curada. Tem pessoas que eu passo na base e eles falam assim, ó, bom, eu falo, opa, está sendo curado. Ou quando eu passo por uma pessoa, a pessoa fala assim, beleza. Maravilha, está curado. Enquanto você não entender, amado,
que gente não é resposta para aquilo que você está buscando. Que a atenção que você quer não é marido que dá, não é namorado que dá, não é líder que dá, não é ninguém, é Deus. Você nunca vai entender quem você é em Deus. Para de achar que a sua identidade você vai achar nas pessoas. Foi perfeito aquele teatro que o pessoal da equipe móvel representou. Amado, eu tenho pessoas que eu admiro, que eu ensino, que eu reproduzo o que eles me ensinaram. O que eu aprendi com eles. Paulo fala isso, a Bíblia fala isso, que eu aprendi, eu passei para outros. Mas eu não quero ser eles, eu sei quem eu sou em Deus. Então o que acontece com a gente, amado? A maioria de nós, amado, somos um poço diante, agora eu vou falar para vocês, o maior poder da terra. Você sabe qual que é o maior poder da terra? Euripe, qual que é o maior poder da terra? Vou falar para vocês. Qual é o maior poder dessa terra? Diga comigo, o maior poder da terra. O maior poder do homem é a carência dele. Essa carência vai matar a sua vida. Você nunca vai entender o que é identidade, o que é vocação, o que é chamado, se você de uma vez por todas não matar essa carência dentro de você. Carência não se supre, carência se cura. Deus não tem que suprir sua carência, o Espírito Santo não tem que suprir sua carência, ninguém tem que suprir sua carência. Carência é um pecado na vida do homem, que precisa ser curado pela cruz. Carência é um animal indomável, que quanto mais se alimenta ele, mais ele cresce. Carência é um câncer que cresce na vida do homem, e enquanto ele não ser expelido, arrancado fora, isso vai crescer dentro da sua vida, vai matar seus relacionamentos, vai matar o casamento que você sonha. O segredo da vida é encontrar a pessoa perfeita. Não é, meu irmão? Uma pessoa resolvida pode encontrar a pessoa mais imperfeita do mundo. Que o poder de Deus na vida dela vai curar a pessoa. Você pode encontrar a pessoa perfeita. Tem pessoas, amado, que já encontraram a pessoa perfeita, a pessoa ideal. Amado, ninguém encontra o outro. Essas coisas só acontecem na novela mexicana. Vou casar com ele porque eu vou acabar com a vida dele. Não, meu irmão. Ninguém casa querendo matar o outro, não, meu irmão. Ninguém casa para querer destruir a vida um do outro. A gente casa porque a gente não aguenta mais deixar o outro no portão. E a gente quer ficar junto. A gente casa porque não suporta mais a ideia de ter que ficar longe um do outro às noites, quer viver junto, quer acordar junto. A gente casa porque a gente ama. Mas com o tempo, amado, é tanta carência, é o primeiro atraso. Você não pode fazer isso comigo. Você não tem o direito de fazer isso comigo. A minha mãe fez isso comigo. O que é isso? Você não pode fazer isso comigo. Você não tem noção o que meu ex-namorado fez comigo. O que é isso? Você não pode fazer isso comigo porque fulano fez isso comigo. O que é isso? Mata. Então, deixa eu te falar uma coisa. Então, quando eu estou falando de identidade, de vocação e de chamado, eu não estou dizendo que quem faz isso está errado. Eu acho que ajuda. Eu acho que uma boa palestra motivacional resolve isso. Acho que uma boa palestra sobre motivação, e eu não sou contra isso, não. Pode falar que os seus dons, essas aptidões que você tem, esse monte de coisa aí, é beleza. Mas eu entendo, amado, que a ponta da lança não é isso. Eu entendo, amado, que a resposta de Deus para a minha vida, a resposta que eu busco para a minha vida está em Deus. Ele é a origem. Foi Ele que me criou. Foi Ele que pensou na minha vida. Você sabe por quê? Por um simples motivo. O Eurípides veio depois da vocação. O Eurípides veio depois da identidade. O Eurípides veio depois do chamado. Eu fui criado
para compor todas essas coisas na minha vida, mas isso aqui veio antes de mim. A minha vocação nasceu antes de mim. E eu fui criado para cumprir essa vocação. Então eu preciso entender a minha origem em Deus. Ele é a resposta. Ele é a origem de todas as coisas. Eu vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando a gente fala sobre identidade e vocação, isso é terrível, porque são assim, inúmeros debates, uma problemática terrível para entender o que é identidade, para entender o que é vocação e para entender o que é chamado. A maioria de nós aqui vive buscando a nossa identidade em cima daquilo que os nossos pais, o que os nossos avós, o que os nossos líderes e os nossos pastores são. Nós estamos confusos a respeito da nossa identidade, confusos a respeito da nossa vocação, confusos a respeito do nosso chamado. A maioria de nós, se eu for perguntar aqui, não sabe quem são na vida. Sabe dos dons. Então está provado que dom não é vocação. Você sabe dos seus dons tudinho aí, mas não sabe qual que é a sua identidade. Amado, o meu dom me ajuda na minha vocação. Os meus dons servem à minha vocação. Você está entendendo isso? Os dons que Deus me deu servem à minha vocação. Mas não define a minha vocação. Não traz uma identidade a respeito da minha vocação. Porque a minha vocação ela só tem sentido quando eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que a maioria de vocês aqui não sabe o que vocês querem ser na vida. Se perderam. Se perderam. Mas estava tudo certinho. A maioria, eu sei que tem gente aqui que fez tudo certo, mas não consegue entender. E aí eu não vou ficar só no meio de vocês, não. Eu vou também para os obreiros também. Amado, eu estou desde 97 missões. Conheço missões desde 97. Estou aqui nessa base há 5 anos. E a maioria esmagadora dos missionários se perdem no seu chamado. Abandona o chamado, porque não consegue entender a sua vocação. E não consegue entender a sua vocação porque não tem identidade. E tudo isso precisa ocupar o seu lugar, tudo isso precisa ocupar o propósito. Existe um livro na Bíblia que eu pessoalmente acho que é a carta da identidade, é a carta da vocação e é a carta do chamado de Deus para a vida da igreja. Qual é esse livro? O livro de Efésios. O livro de Efésios, amado, é a definição, porque a igreja de Éfeso é a primeira igreja da obra missionária. O primeiro contato gentílico que a igreja tem pós-Antioquia é Éfeso. Então, o povo tem contato justamente com essa cultura. Os primeiros, assim mesmo, os primeiros gentios que a igreja encontra são o povo ali, a primeira igreja, que a igreja de Antioquia, a primeira frente missionária ali com Paulo, lá em Atos 3, né? Atos 1 ou 3, não sei. Qual ato lá quando fala lá, o Espírito Santo separa Barnabés, Atos 2, né? Separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Ali começa a obra missionária, e uma das primeiras igrejas que é implantada por essa equipe missionária é a igreja de Éfeso, aos Efésios. Então, a carta aos Efésios é a carta da vocação da igreja no plano de Deus. Você poderia dizer isso? A igreja de Éfeso, a carta aos Éfesos é a vocação de Deus, a vocação da igreja no plano de Deus.
Então, existe, amado, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Existe um plano de Deus. E esse plano, ele é executado por uma pessoa. Quem poderia me dizer? Quem que é essa pessoa? É um casal. Quem que é esse casal? Cristo e a sua igreja. Então, é esse casal, o casal perfeito que cumpre o plano de Deus é Cristo e a sua igreja. A perfeição de Deus é esse casal. Então, só que esse casal, essa igreja, esse corpo, ele possui uma vocação. Então, a gente quer meditar nesses dias aqui com vocês, porque é o tema da ETED, e vão ter outros professores também que vão estar falando sobre vocação, sobre chamados, sobre dons com vocês, mas eu quero me atentar à carta de Efésios, ao livro de Efésios, e que tem particularidade interessantíssima a respeito da sua vocação e da sua identidade. Para início, a gente vai ler um texto que se encontra em Efésios 1. Vamos começar lá do iniciozinho mesmo, Efésios 1. Efésios 1. Eu acho que é a primeira vez que eu dou aula aqui com calor, sabia? Rapaz, o tempo tá... Deve ser os raios solares que estão aí se explodindo aí. Efésios 1, de 16 a 22. Para quem não viu televisão aí, o sol está nervoso. Está tendo umas labaredas aí que andou atingindo aí o mundo. Oremos pela camada de ozônio. Efésios 1. A partir do verso 16, eu vou ler com vocês, é muito bom esse texto, é riquíssimo. Quem quer entender a sua vocação em Deus aqui? Quem quer entender a sua identidade em Deus? Olha só o que Paulo fala em Efésios 1, 16 a 22. Eu leio e vocês me acompanhem. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-nos de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando é que Deus vai me dar revelação? Por meio de quê? Do pleno conhecimento dele. Então, presta atenção. Eu só vou entender quem eu sou se eu entender quem Deus é. É o pleno conhecimento de Deus que traz a definição da minha identidade. É eu sabendo quem Deus é que me define quem eu sou, que me traz luz de quem eu sou. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Meu Deus do céu. Diga comigo, a operação da força do seu poder. 20, que operou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita dos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também do vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todos, o qual, sobre todas as coisas, o deu à sua igreja. Vocês não entenderam. Ninguém deu um glória. Olha o que Deus fez, gente. Vamos voltar para o 21. Vamos voltar para o 20. O qual operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Quem fez isso?
O que Deus fez? Ressuscitou. Quem fez isso com Cristo? O Espírito Santo. Quem ressuscitou a Cristo? Quem ressuscitou o seu Espírito? O Espírito Santo. O que Deus fez em Cristo, igreja, Ele fez com a sua vida também. Da mesma forma que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele fez isso com a sua vida, presta atenção. Ressuscitou dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. 21. Muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu. Deu quem, gente? Cristo. Para quem? Deus fez isso com ele para quê? Para dar ele para quem? Para nós, para a noiva. O qual é o seu? Oh, Jesus. Quem eu sou de Jesus? O corpo. O complemento, numa tradução fala plenitude, numa outra tradução fala complemento daquele que tudo enche em todas as coisas. Presta atenção agora em nome de Jesus. Vai para o 17 aí. Porque o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito e de pleno conhecimento dele, sabedoria e revelação. É isso que Deus precisa trazer em cima de você. Amado, você não está precisando de bajulação. Você não precisa saber que você é bom, meu irmão. Você não precisa saber que você é um excelente profissional. Você não precisa saber que você tem pedigree. Amado, quando o cara vem chegar para mim e falar, foi fazer isso comigo, logo eu, meu irmão, você não precisa entender a respeito do que você é capaz de fazer. O que você precisa ter entendimento e revelação é do conhecimento dele. O quanto você conhece Deus na sua vida. Então, deixa eu te falar uma coisa muito séria para você, em nome de Jesus. Você sabe por que você faz isso? Porque você não conhece a Deus. Você acha que você conhece a Deus. Você sabe por que você fica desesperado quando você chega lá no dia lá e não vê o dinheiro na sua conta e você entra em desespero, fica em depressão, se masturba, xinga todo mundo, fica nervoso? Você sabe por quê? Porque você acha que você conhece que Deus depende, que você acha que você conhece Deus e depende dele. Você acha porque quando você fica aí totalmente entregue à revolta, por um olharzinho torto para você, amada, a gente não tinha que ficar impressionado quando as pessoas tratam a gente mal, não. Porque o mundo é jaz do maligno mesmo. A gente tinha que ficar impressionado quando a pessoa trata a gente bem. Nossa, o cara me tratou bem, há esperança no mundo. É verdade, amado. A gente não tem que ficar impressionado com o mal, não. A gente tem que ficar impressionado com o bem. É verdade, porque o mundo é isso aí mesmo. A natureza pecaminosa, a nossa natureza. Agora, o que nos cura? É o pleno conhecimento de Deus. 18. Sendo iluminados os olhos do vosso entendimento ou no vosso coração, para que saibais qual seja a esperança. Amado, eu sempre digo que existe algo muito peculiar no ministério de Jesus. E se você já me ouviu falar isso, deixa que o pessoal que nunca ouviu tente adivinhar. Qual foi o milagre no ministério de Jesus Cristo que ninguém do Velho Testamento fez? Quem já me ouviu, talvez você já até parou para pensar isso. Qual foi o milagre de Jesus Cristo que ninguém do Velho Testamento fez? Não, teve um lá que
De menos. Não, teve transformação. Teve um que transformou, não foi um vinho, não. Tem que transformar um pedaço de cobra lá. Num, transformar elementos, o outro transformou um pedaço de pau numa serpente. Hã? Não, eu acho que teve lá, teve uma codorna lá, teve umas carnes caíam do céu, teve um monte de coisa mais ainda. Não, teve no Velho Testamento muitos pecados perdoados também. Ninguém no Velho Testamento praticou a cura dos cegos. Ninguém. Quem é esse que até os olhos dos cegos podem abrir? Mas Jesus ressuscitou. Mas teve um que estava lá morto, lá, com os ossos, o osso dele encostou no outro e ressuscitou. Só teve um milagre que ninguém no Velho Testamento fez, amado. Sabe qual foi? Abrir os olhos dos cegos. Sabe por quê? Um dos ministérios, dos milagres mais marcantes na vida de uma pessoa, é quando ela é usada por Deus para fazer a pessoa enxergar o que ela não está vendo. A cegueira. Iluminar os olhos. Luz. Luz. Fiat lux. Haja luz. Luz no entendimento da pessoa. Abra a sua Bíblia aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, de 14 a 16. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, de 14 a 16, eu leio. A gente acabou de ler, né, o 18, sendo iluminado. Deixa marcado aí esse texto aí de Efésios 1, tá? Sendo iluminados os olhos, iluminados, compreender verdades ocultas ao nosso coração. Olha o que diz em 2 Coríntios 3, de 14 a 16. Olha que texto interessantíssimo. Na verdade, a mente deles se fecharam. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, aí dá um pulinho aí, porque é somente em Cristo que ele é. Esse véu é removido como, gente? De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é. Então presta atenção. Quando a pessoa entende quem Deus é, uma das coisas que a pessoa tem que acontecer na vida dela é que ela consegue enxergar coisas que ela não enxergava. Se você não consegue enxergar o pecado na sua vida, se você não consegue enxergar o quanto a sua vida precisa ser transformada, tem alguma coisa errada em você. Eu queria questionar a sua conversão nesses dias aqui. E você não há nenhum problema, amado, em você admitir que é evangélico. Eu tenho falado isso, nós precisamos começar a admitir, não, olha, eu estou na igreja evangélica, eu entendi que Deus é Deus, e que realmente isso aqui é de Deus, mas eu não passei ainda pela transformação, não nasci de novo. Talvez admitindo e parando com a nossa realidade, encarando a nossa realidade, seja o primeiro passo no sentido da conversão que nós vamos dar. Somos bons religiosos, cantamos muito bem as nossas músicas gospels, mas quando olhamos para a nossa vida, nós sondamos o nosso coração, nós vimos que nós continuamos praticando os mesmos pecados que anteriormente nós cometíamos. Não por acidente, mas por disposição voluntária de ir na direção do pecado. 2 Coríntios 4, 6, abre aí 4, 6. Vai para frente aí, 4, 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. Deus quer trazer luz à sua vida. Deus quer trazer luz. Eu lembro uma vez, eu tinha uma colega de trabalho, era uma senhora, e ela fez uma operação de catarata, e ela ficou, quando ela tirou as ataduras, ela falou que ficou 3 dias limpando a casa dela, porque ela não acreditou o quanto a casa dela estava suja. Porque depois que ela conseguiu, depois que ela foi curada da catarata, fez a operação, ela viu o quanto ela era porca, o quanto a casa estava suja. E ela falou assim, eu descobri o tanto que eu estava velha, porque eu não conseguia enxergar o quanto de ruga que estava em mim e o quanto de sujeira estava na minha casa. É isso que Deus precisa fazer, mano. Encara as sujeiras que Deus quer te mostrar na sua vida. Encara e admita diante de Deus e não queira disfarçar que Deus quer tirar os olhos, quer tirar esse véu. E você sabe o que significa véu na Bíblia? Quando você olha na Bíblia, o que significa véu? Quando era colocado um véu, um outro véu, e agora o véu foi rasgado. Você sabe o que é o véu nas Escrituras? Mas tem uma explicação melhor para isso. Sabe o que é véu? A carne do homem. A natureza pecaminosa, a carne do homem é o véu. O véu foi rasgado. Eu tenho acesso a Deus e a minha carne foi rasgada para que eu tenha acesso à presença de Deus. E muitas das vezes, amado, esse véu que é a nossa carne ainda está aí. E essa carne, esse véu precisa ser rasgado. O véu que me separava da minha própria natureza, eu tenho que entender que isso precisa ser rasgado. E eu ter acesso à presença de Deus. Uma coisa interessante, eu não só creio, como eu acredito, eu penso, eu sei que é verdade. Que nós precisamos lutar nas regiões celestiais, que existem demônios territoriais, que existem principados, que existem demônios. Isso é verdade, com certeza. Existem verdades maravilhosas a respeito disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O maior campo de batalha não é as regiões celestiais. Você sabe qual que é o maior campo de batalha? A nossa própria mente. Você sabe aonde é que o diabo cegou o entendimento do incrédulo? É no mundo espiritual? Aqui, amado. Ó. Então, vou te falar uma coisa. Conversão começa aqui, para depois vir para cá. Do contrário que se pensa, a conversão não começa no coração. Conversão começa na mente da pessoa. Onde está isso? Aí ainda, pertinho aí. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento. O diabo cegou. Existe uma... Por isso que eu falei, um dos sinais ministeriais que mais marcaram o ministério de Jesus Cristo foi a capacidade que ele teve de abrir os olhos dos cegos, de você ver verdades das quais você não via antigamente. E aí no 18, volta lá para Efésios 1, Efésios 1:18 diz o seguinte: para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Queridos, quando a gente falar a respeito de vocação, nós não estamos falando a respeito de sentimentos, tá? Nós não estamos falando daquilo que você gosta, nós estamos falando das suas convicções em Deus. Crente não vive de expectativa. E expectativa é a véspera da frustração. Você podia repetir comigo? A expectativa é a véspera da frustração. Presta atenção. A fé é o... Vamos abrir aí. Segura aí. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Olha só o que está dizendo aí. Ora, está explicando o que é fé. A fé é a certeza
É a expectativa, mano? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu olho para a vida do Douglas, aí eu tenho uma expectativa que o Douglas vai me dar atenção. Eu estou aqui, aí o Douglas vai chegar lá, e aí eu vou encontrar com ele, o Douglas vai olhar para mim e falar assim, o Douglas, quando ele me vê, ele vai abrir os braços dele e falar assim, Eurípides, que bom te ver. Isso é uma convicção? O que é uma convicção? É uma informação que traz ao seu entendimento de que vai ser daquele jeito. Isso é uma expectativa ou uma certeza? Certeza. Agora, a expectativa, ela parte de uma informação que eu recebo certa ou de um desejo que surge no meu coração? Então, todas as vezes que eu estou diante de uma expectativa, eu estou dando o primeiro passo na frustração. Você sabe por que você vive frustrado? Porque você só tem expectativa a respeito das coisas. Ai, eu vou chegar lá, eu vou falar isso, e aí eu vou falar. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. A fé não é expectativa. A fé é certeza. Agora, presta atenção. A expectativa nasce fruto do que eu quero ou daquilo que eu ouvi de Deus? Daquilo que eu... E a certeza que é a fé? Ela nasce a respeito daquilo que eu quero ou daquilo que eu ouvi de Deus? Porque a fé vem ouvir o quê? A fé vem por ouvir as suas necessidades. A fé vem por ouvir as suas expectativas. A fé vem por ouvir aquilo que você quer. A fé vem por ouvir o quê? Então, só há fé quando eu ouço quem? Deus. É porque eu ouvi Deus. É que Ele trouxe a palavra ao meu coração. E esse ouvir Deus traz o que no meu coração? Convicção, fé. O que as pessoas estão chamando hoje de fé não é fé. A maioria das pessoas hoje estão lotando as nossas igrejas, dizendo que o que elas estão sentindo é fé. Não é fé. O que elas estão sentindo é obsessão e desejo por alguma coisa que elas querem. Então eu olho para essa caixa aqui, eu olho para ela e vou projetar a minha fé, porque eu olhei para aquela caixa ali, e eu quero aquela caixa, e eu quero essa caixa, agora ela é minha. Eu determino, eu quero, e eu estou projetando a minha fé, porque eu estou vendo. Isso é fé, meu irmão. Fé não é aquilo que eu vejo, fé é aquilo que eu ouço de quem? Então deixa eu te falar uma coisa, tudo que não vem da fé é pecado, a Bíblia fala. Tudo que não vem da fé é pecado. E toda dádiva e o dom perfeito vem de onde? De Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa. A sua identidade vem dos seus desejos? A sua identidade vem da sua expectativa? A sua identidade vem de onde? Por meio da sua? A sua vocação vem da sua expectativa? A sua vocação vem em cima dos seus desejos? A sua vocação vem de onde? Da sua fé. E a sua fé vem de onde? Vem de Deus. O seu chamado é a mesma coisa. Você sabe por que você vive frustrado com as coisas que você acha? Porque isso não veio de Deus, amado. Isso veio das suas expectativas. Pode falar uma coisa? Você está diante da sua maior frustração da sua vida. Mas nem Deus eu tenho que ter expectativa. Como? Eu vou ter expectativa que Deus vai fazer alguma coisa? E se Ele não fizer? Vou ficar frustrado. Então, Deus, fala no meu coração, eu vou ter fé. Acabou, meu irmão. Amado, eu tenho fé que Deus um dia vai levar eu e minha esposa para Angola. Mas talvez eu morra amanhã. E se amanhã eu pegar um carro aqui com a minha esposa, vir um caminhão e bater nós dois e matar nós dois instantaneamente? Como é que fica a fé? Ela continua, porque os meus filhos vão. Ela morreu? A fé é assim, meu irmão. A fé não é escrava de circunstâncias. Abraão teve fé? Abraão herdou a promessa? Em quem? Nos filhos dele, Isaac. Isso é fé, meu irmão.
A fé não se limita às minhas dificuldades. A fé não se limita às minhas limitações. A fé não se limita nem aos meus anos de vida. A minha fé é inabalável, porque os meus filhos vão viver aquilo que eu não consegui viver. Isso é fé. E você sabe quem são meus filhos? É os céus. Sabe quem são meus filhos? São aqueles que Deus colocou do meu lado. Não são só os meus filhos carnais. Os meus verdadeiros filhos são os filhos da fé. Isso é fé, meu irmão. Enquanto você não entender que a sua identidade nasce pelas suas convicções em Deus e não pelas suas expectativas. E não por aquilo que você desejou. Por isso que eu falo hoje, a maioria das pessoas hoje, elas não têm fé, elas têm obsessão. Pense em Abraão. Presta atenção aqui. Pense em Abraão, gente. Pense em Abraão. Abraão teve fé? Abraão foi o pai da fé? E ele teve um filho? Fruto do quê? Da fé dele? Da fé dele. Quando Deus pediu esse filho? Quando Deus falou, mata esse filho? O que Abraão fez? Hã? Quando Deus pediu o filho dele, o que imediatamente ele fez? O quê? Ele esperneou? Ele bateu de frente com Deus? Aqui não, Deus. O Senhor não coloca a mão nisso aqui não, porque isso aqui é meu. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você não abre mão para Deus, denuncia que isso não nasceu de sua fé, nasceu de sua carne. Por isso você tem medo de perder. Amado, o que nasce da minha fé pode até morrer, que Deus é poderoso para ressuscitar. O que nasce da minha fé pode até morrer, Deus é poderoso para ressuscitar. Quanto mais eu luto, mais eu mostro que isso não veio da minha fé. Quanto mais eu tento manter vivo, quanto mais eu não abro mão, mais evidencia que eu não vivo por fé. Então, vou falar uma coisa para você, meu irmão. Se você não está disposto a ser um missionário que viva por fé, vai ganhar dinheiro mesmo, que aí é em cima do seu esforço mesmo. Porque eu vou falar uma coisa para você, até quem trabalha no mundo tem fé, viu? Sabia? Porque deixa eu te falar uma coisa, quem é que ganha um salário para depois trabalhar? Quem é que é assim? Alguém algum dia ganhou 5 mil reais, o patrão falou, está aqui os 5 mil reais, agora trabalha. É assim? Primeiro a gente faz o quê? Para dar trabalho o mês todo sem ganhar o quê? Para depois... Você sabe o que é isso? Fé. Amado, se você confia no ímpio, por que você não confia em Deus? Se lá no mundo a gente trabalha de sol a sol para receber dinheiro de um patrão, e Deus, meu irmão? E às vezes nem paga. E Deus, amado, e Deus. Então, amado, se eu não estou disposto a viver por fé, se você não está disposto a conhecer o seu relacionamento com Deus baseado em fé, entenda. Vai comer alho. Chega para Deus, tem uma conversa sincera com Deus. Deus, meu negócio é Egito mesmo. Meu negócio é comer alho. Meu negócio é fazer pedra para Faraó. E eu não tenho esse negócio, não, Deus. Eu não tenho esse negócio de ficar procurando e viver atrás de uma promessa. Eu não vou viver disso, não, Deus. Eu quero defender meu dinheiro mesmo. Eu confio no contra-cheque. Meu negócio é olerite mesmo, Deus. Os negócios de fé não é comigo, não. Então, amado, a gente precisa conversar de coisas sérias. Então, Hebreus fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você nunca viu fé como certeza e como convicção, você vai estar vendo isso essa noite. Fé é certeza, fé é convicção, fé não é desejo, fé não é expectativa, fé não é obsessão, fé é convicção. Eu sei que Deus falou. E essa convicção não nasce. Sabe por que nós vivemos frustrados? Porque a gente é assim. Eu já recebi carta. Estou mandando o meu formulário para fazer ETED comunicadores. Mas eu queria dizer que se o meu emprego sair, eu vou entender que não é para mim fazer ETED. Nós vamos estar falando, então não vem não. Não vem.
Porque não é por fé, é por oportunidade, é por oportunismo, é por roleta russa, é por melhor proposta. O Evangelho não é a melhor proposta, o Evangelho é a proposta. Vida cristã, vida missionária, amado, não é uma proposta opcional, é a resposta de Deus para essa humanidade. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou você vive pelas suas convicções, ou você vive pelas suas obsessões. E as nossas obsessões são fruto dos nossos desejos. O que as pessoas estão fazendo hoje aí, lotando a igreja, a maioria das pessoas, elas não querem conhecer a Deus, elas querem os seus problemas resolvidos. Se não for por viver por fé, amado, se não nascer da fé, é pecado. Se quando eu conheci minha esposa, não houve uma convicção no meu coração daquilo que Deus colocou na minha vida, eu tinha que viabilizar para a vida dela, ou é a convicção do homem carente que eu sou e tudo que eu preciso é de uma mulher dessa para me suprir? Eu vou repetir. Ou é a convicção, se é que é convicção, a expectativa, né, da carência que existe dentro de mim e tudo que eu preciso é uma mulher dessa para me suprir. Meu irmão, e só termina, sabe aonde? Vara familiar. Ou não. Um bando de gente se odiando debaixo do mesmo teto. Ou nós vivemos pela convicção daquilo que Deus trouxe ao nosso coração, ou nós vivemos pela expectativa. Abra a sua Bíblia em Colossenses 1:5. Eurípides, então crente não tem expectativa, crente tem convicção. Qual que é, então, a outra palavra que nós poderíamos dizer? Eu tenho expectativa. Às vezes não é isso. O que eu posso dizer? Qual é a palavra? O tripé da vida cristã, qual que é? Amor, fé e... então crente não tem expectativa, crente tem esperança. E quem é que gera a esperança? Deus na nossa vida. Colossenses 1:5. A fé e o amor vêm por causa da esperança que vos está revelada nos céus, no qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Você tem esperança? Aleluia. Então eu vou fazer o seguinte, eu olho para a vida do Douglas, aí eu vejo um monte de coisa na vida dele que eu queria que mudasse. Se eu tenho expectativa que ele vai mudar, eu tenho toda a oportunidade de ser, mas se eu tenho esperança que Deus vai agir na vida dele, é diferente. Então eu não olho para a pessoa querendo que ela mude. Eu olho para Deus na esperança que Deus quer que ela mude. É isso que acontece o seguinte, o cara chega na presença de Deus, sabe essa mulher que o Senhor me deu? O Senhor tem que mudar ela, pai. O cara não está falando para a pessoa, porque esse é o problema. A gente fica lá, fulano tem que mudar, fulano tem que mudar. Aí a gente precisa tirar os olhos disso e colocar os olhos em Deus. Aí eu vou me relacionar. Deus é o seguinte, Deus, sabe essa mulher? Eu estou me relacionando com Deus, eu estou falando que essa pessoa tem que mudar. Deus muda essa pessoa. Só que no momento que eu estou me relacionando com Deus, eu estou falando, Deus muda essa pessoa. Deus, eu não aguento essa pessoa. Deus muda essa pessoa. Só que eu não estou mais falando com quem? Com a pessoa. Esse é o nosso problema. A gente quer ficar falando o tempo todo para a pessoa. Muda, muda, muda e falando para a pessoa. O dia que eu tiro os olhos dessa pessoa e coloco os olhos em Deus, Deus muda essa pessoa, porque eu não aguento essa pessoa. Só que no momento que eu estou me relacionando com Deus, inevitavelmente eu vou ouvir a voz de quem? Dele. Aí ele vai falar assim, mas para uma pessoa igual você, só uma pessoa desse jeito. Essa pessoa está assim na sua vida, é porque só essa pessoa que confronta você. Então, essas dificuldades que você vê na vida da pessoa é tudo que você precisa. Vou falar uma coisa para você. Tudo que uma mulher endemoniada precisa é de um homem transformado. Então, é você que ela precisa. Um amigo possesso desse no quarto é tudo que você precisa. Amado, a gente só quer que nós sejamos supridos. A gente não quer suprir ninguém. Suprir no sentido não da carência, mas de ser resposta na vida da pessoa.
Vamos finalizar. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. O nome difícil de falar, né? Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como outros que não têm. Então, olha só, amado, o que nós temos na nossa vida? Esperança. Esperança. Queridos, amanhã eu vou estar entrando. Isso aqui só nós estamos. Eu tenho um desafio com vocês, viu? A gente deu uma boa introdução para a gente poder entrar no assunto a respeito de identidade, vocação e chamado. Mas eu acredito que você entendeu fundamentalmente o que eu quero falar com você. Que a resposta não está em você. A resposta não está nos seus dons. Eu não achei resposta no meu dom de designer. Eu não achei resposta no meu dom de publicitário. Eu achei resposta no coração de Deus a respeito da minha vida. O que Ele queria. E o meu dom, a minha vocação colabora. Colabora. E é isso que eu quero que você entenda. Tem pessoas que vão dizer para você que você vai descobrir, primeiramente, a sua vocação, descobrindo o que você mais gosta de fazer. Nem sempre. Tem muita gente que descobriu a sua vocação naquilo que ele mais odeia fazer. Eu estou para ver alguém gostar de ir para a cruz. Qual que era a vocação de Jesus? Morrer por mim. E às vezes a nossa vocação e o nosso chamado nem sempre vão nos alegrar. Mas uma coisa vai nos alegrar. Saber que eu estou fazendo a vontade dEle. Saber que eu conheci o propósito dEle para a minha vida. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar.